entrevistas, o que acontece na comunidade. Começa agora. Verde Vale recebe. 7h15. Olá, uma ótima noite para você. Obrigado mais uma vez de antemão por estarem conosco aqui no Verde Vale Recebe, edição especial Eleições 2022. Como anunciamos ao longo de toda a nossa programação, ao longo dessa semana, de que nós teríamos esse programa específico em um dia atípico, justamente para que nós pudéssemos, mais próximo das eleições, do pleito eleitoral do próximo domingo, dirimir quaisquer dúvidas que os nossos eleitores, ouvintes, pudessem ter a respeito, então, das eleições deste ano. Para isso, nós convidamos e estamos recebendo com prazer aqui nos estúdios da Verde Vale FM, o juiz eleitoral aqui da 21ª Zona, Dr. Rui Carlos, também o promotor eleitoral, Dr. Marcelo Miranda, e o comandante do 46º Batalhão Major, Ulisses Cortez. Com essas pessoas nós vamos aqui bater um papo, dirimir as suas dúvidas que porventura você tiver. Eles vão falar, claro, sobre legislação, como vai acontecer a votação na 21ª Zona, que engloba a cidade de Mineiros, Portelândia e Santa Rita do Araguaia. Caso você tenha dúvidas, você também pode participar pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem, a sua indagação, e nós estaremos levando ao conhecimento aqui dos nossos entrevistados. É o 98403-7421 e o 99623-6881. Então você manda a sua pergunta e nós vamos estar aqui então levando aos nossos entrevistados. Então o tema hoje é eleições 2022. Neste ano, o primeiro turno, como todos sabem, acontece no próximo domingo, dia 2. Caso haja um segundo turno, será no dia 30 de outubro. A expectativa é que 156 milhões de brasileiros compareçam às urnas para votar das 8 às 17 horas no horário de Brasília. Deverão ser eleitos 1.035 deputados estaduais, 513 deputados federais, 24 deputados distritais, 27 senadores, 27 governadores e um presidente da República, que irá governar o país pelos próximos 4 anos. Os cargos que poderão ocasionar um segundo turno serão os de governador e presidente da República. E como dissemos, caso ocorra o segundo turno, será no dia 30 de outubro. Então, com os nossos entrevistados, começamos a conversar a partir de agora. Dr. Rui, juiz eleitoral, prazer mais uma vez recebê-lo aqui nos estúdios da Verde Vale FM. Expectativa, Dr. Rui, para esse pleito eleitoral que se avizinha no próximo domingo. Tranquilidade, brasileiro exercendo aí o seu direito à democracia, eleger os seus governantes. A expectativa da Justiça Eleitoral, Dr. Rui. Boa noite, Wesley. Boa noite aos ouvintes da Verde Vale. É sempre uma satisfação comparecer nesse importante meio de comunicação para esclarecer a população sobre os assuntos importantes, tal como a eleição que se avizinha. A gente tem a expectativa de que ela transcorra de uma forma muito ordeira, muito civilizada, né? A gente vem tentando orientar os eleitores para proceder de uma forma pacífica, caso queira manifestar de forma silenciosa a sua preferência partidária ou de candidatos, né, que o faça de forma pacífica e ordeira na forma da legislação, assim, de forma silenciosa, né? A gente tem essa expectativa, embora, Wesley, com uma polarização, né, há uma certa preocupação também de todo o poder público que está encarregado de assegurar a normalidade das eleições, assim como tal como a Justiça, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, né? Há sim um certo temor de que essa polarização possa redundar em atos de violência, mas a gente apela neste momento, né, para os eleitores em geral, que procedam de forma ordeira e pacífica, de forma civilizada, como convém na atual ordem da humanidade, né? Dr. Marcelo Miranda, também promotor eleitoral, nos visitando pela primeira vez aqui nos estúdios da Verde Vale FM. Doutor Marcelo, a expectativa também da promotoria eleitoral com relação a esse pleito, o senhor vai também estar vigilante com relação a como vão acontecer as coisas, transcorrer a votação nesse próximo domingo, também a sua expectativa com relação a esse pleito. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio Verde Vale. O Ministério Público
Eleitoral agradece a oportunidade de poder prestar esse esclarecimento aqui hoje. Agradece a Verde Vale por fazer desempenhar esse importante papel que é trazer esse contato do Ministério Público Eleitoral, da Polícia Militar, do Judiciário com a população. E por meio desse veículo, a gente tem a expectativa de esclarecer as principais dúvidas. Sobre a expectativa do Ministério Público essas eleições, em que pese a polarização, eu tenho que essas eleições estão muito bem organizadas. Todas as eleições que eu já tive oportunidade de participar como eleitor ou também como promotor eleitoral, elas transcorreram com tranquilidade, mas especialmente essa, devido a toda a polarização, a todas as polêmicas, o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Ordem dos Advogados do Brasil, tem se empenhado bastante para trazer transparência, legitimidade e assegurar a normalidade desse pleito. Nós já nos reunimos anteriormente, houve essa semana um processo aí de lacração das urnas, tudo foi acompanhado pela comunidade, pelas pessoas que se interessaram, o ato era aberto ao público. Nas nossas reuniões que aconteceram há alguns dias, assim, que vem acontecendo, a gente contou com a participação da Polícia Militar, com a participação da Polícia Civil, com aqui o Dr. Rui, né, com o Judiciário, o Ministério Público. E apesar da polarização, a gente tem a expectativa que tudo transcorra na absoluta normalidade, porque todo esse questionamento, né, em torno da legitimidade dessas eleições faz com que nós que trabalhamos nesse sistema nos empenhemos ainda mais em fazer um bom trabalho. Eu acredito que isso vai ser o tom das eleições aqui na nossa zona eleitoral. Major Ulisses, um prazer recebê-lo também, comandante do 46º Batalhão. Major, o senhor também já participou de vários outros pleitos, né, eleitorais, trabalhando aí, né, nesse quesito segurança. E a gente precisa ouvir do senhor também a sua expectativa com relação a esse pleito, como já foi mencionado aqui pelo Dr. Rui e também pelo Dr. Marcelo, essa polarização que a gente viu Brasil afora, como é que a parte policial, a parte que vai garantir a segurança do eleitor, essa polarização chegou por aqui, como é que o senhor vislumbra esse próximo domingo aí dos seus comandados? É um prazer ter o senhor conosco aqui. Boa noite, Wesley, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Verde Vale. Boa noite, doutor Marcelo, promotor eleitoral, doutor Rui, juiz eleitoral. O 46º Batalhão, ele atuará no policiamento ostensivo nas áreas de interesse operacional, né, de forma alinhada com a Justiça Eleitoral, bem como com alinhamento com o Ministério Público Eleitoral, a fim de garantir a segurança e a lisura do processo eleitoral, bem como a liberdade de voto. Nós estamos recebendo apoio do apoio operacional da CPE, né? Contamos com o apoio da CPE, o nosso planejamento operacional ele já foi feito, já foi encaminhado para o nosso comandante, o 14º Comando Regional, Coronel Santos Silva, foi validado, né? Nós temos tropas de prontidão para o término das eleições, nós estaremos atuando nas 27 zonas eleitorais, no âmbito da 21ª Zona Eleitoral, que compreende Mineiros, Portelândia e Santa Rita do Araguaia, né? E a expectativa é que o pleito eleitoral transcorra dentro da normalidade, né? E a Polícia Militar se fará presente a fim de coibir práticas delituosas em conjunto com a Polícia Civil, né? Já está alinhado na reunião de trabalho que tivemos, e participou o juiz eleitoral, doutor Rui, o doutor Marcelo, promotor, bem como aí a chefe do cartório eleitoral, a doutora Maria Efigênia. Bom, doutor Rui, vamos começar então com algumas indagações, sanar algumas dúvidas e depois a gente terá, obviamente, que perguntas que o senhor poderá transcorrer sobre esse pleito, mas eu acho que é importante, né, doutor Marcelo, que a gente também possa começar a dirimir muitas dúvidas, porque desde que nós anunciamos que faríamos o programa nessa quinta-feira e estaríamos recebendo vocês aqui, que vão conduzir esse processo eleitoral aqui no âmbito da 21ª Zona, muitas indagações são feitas através das nossas redes sociais
E eu acho que precisa muita coisa, a gente não seria nem dirimir, até falávamos aqui em off, né? São muitas questões aí que talvez não seriam pertinentes em outros processos eleitorais, porque já acontece sucessivamente a cada processo, mas devido a muita desinformação, vai ser preciso essas reafirmações de que as regras continuam valendo, né, doutor Rui? Então, por exemplo, a primeira indagação que nós temos aqui, eu gostaria que o senhor falasse sobre, e surgiu recentemente agora através das mídias, né? É com relação às vestimentas, né? Os eleitores em dúvida de que forma que eles poderiam se vestir para ir votar, e sempre existiu aí algum pré-requisito, né? Normas para que mesários, aqueles que trabalham efetivamente na zona eleitoral, que se portem, né? E se vistam de maneira adequada. Permanece da mesma forma, o eleitor ele pode vestir com a vestimenta que lhe convier ou tem alguma restrição, doutor Rui? Sim, o eleitor ele tem ampla liberdade no dia da votação, inclusive deve ser assim, né? O voto ele deve ser exercido com absoluta liberdade para que ninguém interfira na vontade do eleitor. Ele tem o direito de manifestar sua preferência partidária ou ideologia política de forma silenciosa, né? Não há impedimento que ele vá com alguma camiseta portando algum sinal do partido, nome do partido, nome de candidatos. Não há essa vedação, né? Não pode aglomerar, 3, 4 pessoas ficarem aglomerando todos ali, já portando algum tipo de vestimenta igual, portando algum sinal na roupa da sua preferência partidária, sua preferência de ideologia política, né? Quanto aos mesários, é evidente que eles têm que ser isentos, né? Ainda que eles votem em determinado candidato, ou tenham lá a ideologia política deles, não pode manifestar isso. Os mesários têm que portar de forma bastante discreta e não se envolver emocionalmente nesse pleito, e por isso eles não podem vestir de forma a caracterizar uma preferência partidária ou de candidatos ou de ideologia política. Continua valendo, doutor Rui, aí eu vou sempre rememorar com relação ao último pleito eleitoral, continua valendo aquelas regras de que, como o senhor mencionou, não pode haver essas aglomerações próximas às zonas eleitorais, aquela distância de 100 metros, né? Bandeirolas, esse tipo de coisa que de repente caracteriza um movimento ali de querer impulsionar determinada candidatura. A restrição é essa, mas o eleitor ele pode ir com a camiseta, com um bottom, pode ir com um boné do seu candidato de preferência, desde que, como o senhor disse, a manifestação seja silenciosa. Isso, exatamente. A gente tem orientado, até porque não haja tumulto nos locais de votação, com muita aglomeração, a gente tem orientado que o eleitor, após votar, vá para sua casa ou para outro lugar que ele acha que deva ir, mas sim, não permaneça nas escolas, nas dependências da escola, porque isso causa tumulto e às vezes pode caracterizar uma aglomeração. A orientação é que a pessoa vote e vá para casa. Doutor Marcelo, vamos colocar o senhor também nesse bate-papo também para dirimir essas dúvidas e muitas das indagações que a gente percebe dos nossos eleitores e também ouvintes com relação ao transporte de eleitores, né? As pessoas muitas das vezes têm dúvidas, aqueles que não têm um veículo próprio, e aí a gente já fala especificamente daqueles da zona rural, que têm que se deslocar até a cidade para fazer exercer o seu direito de voto. De que forma que a Justiça Eleitoral vai tratar isso aí? Vai ter veículos específicos? Como é que a pessoa que está na zona rural ou aquele que não tem um veículo para se deslocar, como ele identifica o veículo que ele pode acessar para ir à sua sessão eleitoral? Ok, Wesley, a Justiça Eleitoral, ela organiza, né, esse transporte, né? Então, para as pessoas, né, que residem sobretudo na zona rural, aqueles ônibus que realizam o transporte escolar, né, dos alunos, ele estará aqui na zona eleitoral, na 21ª zona eleitoral, fazendo esse transporte de eleitores, né? Esses veículos serão identificados e então aquela mesma rota que é feita para trazer os alunos vai fazer esse transporte. O que é proibido, né, pela legislação eleitoral é a situação de um candidato ou de um apoiador de um determinado candidato por
por intermédio de algum veículo, fazer esse transporte de pessoas com o objetivo de, como o senhor mesmo disse, de impulsionar uma candidatura. Agora, a pessoa ali que vai com a sua família, várias pessoas dentro de um veículo, isso é normal, continua da mesma forma. E a organização que esse transporte tem varia bastante de comarca, de zona eleitoral para zona eleitoral, para a região do Brasil, conforme cada localização. E aqui, essa questão ela é organizada, né, pela Justiça Eleitoral, com apoio aí dos analistas eleitorais, é feito aí uma estruturação de como esse serviço será prestado. Doutor Rui, outra coisa que tem ficado muito em voga, graças aí às mídias sociais, né, elas impulsionam muito essas discussões, essas informações, quer sejam elas fake news ou não, mas uma que tem ficado e polarizou muito essa semana é a questão do acesso, né, que a gente já sabia que não podia, mas agora voltou em voga essa questão do acesso à cabine de votação, portando celulares ou aparelhos que possam registrar esse momento do voto, que todos nós sabemos é secreto, ou seja, continua proibido. Se a pessoa, por exemplo, como é o meu caso, eu uso o e-título, né? Então você mostra ali, eu estou narrando e depois o senhor me corrija se eu estiver errado. E você mostra ali pro presidente da sessão, né, o seu título, mas o seu aparelho, no momento de ir à cabine para votar, deve ficar com o mesário, com o presidente da sessão. Exatamente. Wes, antes de eu abordar essa questão aí, só complementando sobre o transporte rural, já tem umas rotas próprias, e qualquer dúvida a pessoa pode dirigir o cartório eleitoral para ver se onde ele mora na zona rural está dentro da rota. Tá? Essas rotas aquelas que trazem as mesmas do ano né? passado, as mesmas provavelmente quem mora na zona rural já sabe se o transporte vai passar lá ou não, né? Se não passa, às vezes vai para algum ponto que passa perto, né? Uhum. A gente procurou organizar porque atende toda a zona rural. Esse transporte, ele é estatizado no dia da eleição, em particular, evidentemente, não pode carregar, inclusive os veículos que são a serviço da Justiça Eleitoral vão conter uma credencial, uma taxa que está a serviço da Justiça Eleitoral. Os carros particulares que não tiverem isso, não podem transportar eleitor. Inclusive, isso é crime, constitui de crime o transporte ilegal de eleitores. Agora, quanto à sua pergunta, tem o delito de violação do sigilo do voto. Se a pessoa, por exemplo, tem o e-título, questão que você falou, após o presidente da sessão verificar os dados que ele precisa para abrir a urna para o eleitor votar, ele vai ter que deixar, vai ter uma caixinha lá, vai ter que deixar o aparelho celular. E não adianta levar, por exemplo, 2 aparelhos celulares, deixa uma e depois ele tenta tirar foto lá da votação. Isso aí vai caracterizar crime, até mesmo se ele tentar tirar foto já é delito de violação do sigilo do voto. E nós vamos, evidentemente, se flagrar uma pessoa nessa situação, não vamos fazer a detenção dessa pessoa para a lavratura do TCO, a pena, tem uma pena para isso, né? Depois a pessoa vai responder lá o procedimento penal. Importante o senhor tocar nesse ponto, que às vezes as pessoas podem querer ser espertas, vamos colocar entre aspas, né? Leva um aparelho, entrega ali para o mesário e leva outro no bolso, tentando violar. A gente, o certo é o eleitor não levar nada de bolsa ou coisa que possa esconder, celular, objeto. Isso pode despertar alguma suspeita, né, do mesário, porque ele tem o poder de polícia, o mesário, o presidente da sessão. Se ele achar que a pessoa está portando 2 celulares, ele pode, eventualmente, ele tem o direito de chamar o policial para ver se essa pessoa está portando 2 celulares, né? E no caso, doutor Rui, além, se eu tiver errado, o senhor me corrija, além daquela do mesário, das pessoas que estão trabalhando efetivamente a serviço da Justiça Eleitoral, os próprios fiscais dos partidos que ficam ali também podem visualizar essa possível tentativa de quebra de regra. Isso, exatamente. A gente sempre conta com os fiscais dos partidos, que aqueles que atendem à legislação, né, eles vão comportar de forma discreta lá, mas eles podem ficar atentos para eventual violação de alguma norma eleitoral. Eles não podem ir lá vistoriar a pessoa, fazer a vistoria, mas eles podem falar pro presidente da sessão, olha, aquela pessoa ali aparentemente entrou com um celular na sessão.
Aí, a partir daí, o presidente da sessão tem o poder de polícia, né? E vai agir conforme a orientação nesse caso. Doutor Marcelo, a sua opinião sobre essa questão aí, é importante que o eleitor já tenha essa consciência, não vai com esse sentimento de querer violar ou querer aparecer, vamos assim dizer, e quebrar isso que é uma regra, é uma lei, quer dizer, se quebrar você está sujeito às penalidades de querer registrar esse voto que é secreto e inviolável. Wesley, eu gostaria de chamar a atenção aqui do eleitor para a finalidade dessa regra. E muitas vezes você se depara, o eleitor vai olhar para essa regra e vai falar, mas por que eu não posso entrar com meu celular? Por que eu não posso tirar foto? Existe a regra lá no Código Eleitoral, o crime que o doutor Rui já explicou, que é violar o sigilo do voto. Mas por que existe isso, né? Isso existe para proteção do eleitor. A quebra do sigilo do voto, ainda que seja de espontânea vontade do eleitor, essa regra existe. E a Justiça Eleitoral, o sistema eleitoral vela por isso de forma ativa, porque ao permitir que o eleitor ele consiga registrar e comprovar, por exemplo, uma filmagem ou com uma fotografia, o voto que ele efetuou, isso pode permitir que aconteça aquilo que a gente chamava de voto de cabresto. Ou seja, se o sujeito ele trabalha para alguém, ou ele é dependente financeiramente de alguém, ou ele possui alguma relação de subordinação com outra pessoa e essa outra pessoa lhe impõe um voto, ele vai ter que ir lá fazer esse voto e trazer o comprovante para essa pessoa. Então, na Justiça Eleitoral, desde o voto com a cédula de papel, busca-se ter a regra, busca-se preservar o sigilo para justamente observar essa liberdade de votar. E até comentando sobre isso, né, uma pessoa me perguntou hoje, eu só uso o e-título, eu chego no local de votação e meu celular é caro, eu tenho receio de perder meu celular e se meu celular sumir, quem é que vai se responsabilizar? Eu não tenho título de papel, a pessoa fez esse comentário comigo. Veja bem, além do e-título, a pessoa pode se identificar para votação com um documento que contenha foto, né? E é importante que esse e-título também, para votar apenas com e-título, que ele tenha uma foto que identifique esse eleitor. E no caso de ser um título que não tem foto, levar um outro documento, né? Isso é fundamental, talvez seja um dos temas ainda que serão apresentados, né? Mas já adiantando. Então, o eleitor ele tem as seguintes opções. Ele pode deixar esse celular no carro, se não quiser deixar o celular com o mesário. Ele pode deixar esse celular lá com o próprio mesário. Ele pode deixar esse celular com a pessoa de confiança que vá com ele votar. Então, assim, são várias outras alternativas, né, que existem para o eleitor. E quero chamar a atenção também para o eleitor, que as pessoas que causarem desordem, resistirem ali na fila, ou causar uma bagunça, existe um crime, né, na legislação eleitoral, que é a desordem eleitoral. Isso pode, assim, tá certo que existe um bom senso. Quando o eleitor chegar ali, ele vai ser orientado a não levar o celular até a cabine de votação, mas ele ali, em se recusando, ele não vai votar. E se ele causar uma confusão, assim, infelizmente, que pode eventualmente acontecer, ele pode ser preso. Mas a legislação permite isso, né, para velar pela legalidade, pela normalidade das eleições. Então, queria apenas adicionar, né, essas considerações aqui. Uma outra indagação, doutor Rui, aproveitando essa mesma deixa, se porventura, né, vamos aqui numa situação hipotética, a pessoa ela não é visualizada fazendo essa transgressão aí, filmando, tirando foto, mas posteriormente as tentações que quando você tira, você quer mostrar para alguém e que porventura posteriormente postem isso em redes sociais, em grupo de WhatsApp, essa pessoa pode ser penalizada, identificada posteriormente e sofrer as sanções? Pode sim, Wesley. Enquanto não ocorrer a prescrição de um delito, em tese é possível a persecução penal, né? A autoridade policial vendo um indício de prova desse aí, ele pode abrir de ofício uma investigação. Nesse caso seria até pela Polícia Federal. Como se trata de um delito eleitoral, né? O próprio agente da Polícia Federal, depois de identificar essa situação, é um indício de prova. Então, com esse indício de prova, ele abre essas investigações e com outras provas complementares, essa pessoa pode até vir a ser denunciada pelo Ministério Público e responder ao crime eleitoral.
Então fica e aí. a detenção vai até de 2 anos para esse caso de violação. Olha para você ver o tanto que uma foto pode custar caro. Major Ulisses, vocês, né, o senhor que representa aqui as forças policiais, são os mantenedores e garantidores, né? Desculpe aqui ter falado equivocadamente. Vocês vão garantir que essa legislação seja efetivamente respeitada. E diante da experiência que o senhor tem, diante do que já foi falado aqui, presume-se, né, que não haja essas transgressões para que a polícia não tenha que agir especificamente nesses atos assim que, vamos dizer, coisas simples, né, que podem ser resolvidas se o eleitor não se aventurar aí numa seara onde não é permitido, né, Major? Com certeza, Wesley. A Polícia Militar, nas eleições, ela trabalha como força supletiva, né, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Na última eleição, nós tivemos tão somente um caso desse de violação de voto. Foi constatado pela presidente lá da mesa receptora, né? De imediato acionou a Polícia Militar, né? E o cidadão foi encaminhado para a delegacia onde se tomou as providências legais cabíveis, né? Na eleição passada para prefeito, né? Em 2020, ocorreu tão somente um caso em Mineiros, né? Desse tipo de crime. Nós estaremos, além da questão da proteção dos locais de votação, cada zona eleitoral terá, né, policiais que, por força de lei, ficarão a 100 metros das zonas eleitorais, mas à disposição da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, para cumprir com a legislação eleitoral, Wesley. Doutor Rui, ainda falando, para a gente esgotar esse assunto de sessão eleitoral, de voto, falamos aqui do que não pode, mas muitas indagações são também no sentido de que quem pode acompanhar o eleitor até a cabine de votação, caso ele apresente algum problema físico, necessite de uma ajuda específica. Há essa especificação dentro da legislação que permite que alguém acompanhe o eleitor até a cabine? Wesley, essa é uma questão delicada, né? Nós, assim, por causa justamente do sigilo do voto e da liberdade que o eleitor deve ter para votar, a única exceção nessa eleição agora de 2022 é as pessoas que são portadoras de uma deficiência de locomoção, uma pessoa que não consegue digitar, que poderão ser acompanhadas de outra pessoa. Mas é só essa hipótese, né? Não há previsão legal para, por exemplo, cegueira, porque a própria urna já proporciona a votação para a pessoa que é cega. Tem um código Braille lá e tal. Tem fone para quem é surdo. Então, toda sessão vai ter um microfone lá, para a pessoa possa ouvir lá. O presidente da sessão vai tomar essa previdência diante de uma demanda dessa natureza. A única exceção, então, é essa de ter um portador de uma deficiência assim, insuperável, né, que precisa realmente de uma acompanhante, só essa hipótese. No caso de um idoso, né, nós estamos falando talvez de dificuldade de locomoção, e o eleitor pode entender que essa dificuldade de locomoção é uma pessoa que está numa cadeira de rodas e que não possa andar com seus próprios membros inferiores, vamos assim dizer. Mas uma pessoa idosa que talvez precisa desse amparo, será permitida ou aí vai cada caso, o presidente da sessão analisa? Não haverá possibilidade no caso de idoso, porque se a pessoa não consegue expressar a vontade dele, ele não, assim, em tese não deveria votar, né? Então, se o idoso tem capacidade de entender o voto, ele não precisa de auxílio de ninguém. Essa é uma questão que eu acho que o presidente da sessão não deve ter flexibilidade, porque senão nós vamos ter uma avalanche de quebra do sigilo do voto, porque se ficar abrindo brecha demais, né, de repente vários eleitores vão perder sua vontade. Outra pessoa vai lá com ele e já vota em outra pessoa. A exceção acaba virando regra. Às vezes a pessoa que está lá vai lá acompanhar, que ele influencia esse eleitor de forma a eliminar a liberdade que ele deve ter, né? Então nós não vamos tratar essa questão com flexibilidade, sim, só com rigor, menos hipóteses
que eu já te falei aí, uma deficiência física insuperável. Sim, doutor Marcelo, ainda esgotando esse assunto, acontece muito, né, assim, de às vezes o pai ou a mãe levar um menor, né, vamos dizer assim, uma criança de 5 anos, 6 anos, leva no braço ou leva acompanhando a mesma criança andando. Isso há uma caracterização também de violação? Como é que a justiça vê isso? Pode-se fazer isso ou é melhor evitar? Não, assim, as orientações que estamos seguindo e que foram repassadas, conforme a gente inclusive conversou nas reuniões de trabalho, foi no sentido de evitar também essa situação. A criança que acompanha os pais, ela não acompanhará os pais até a cabine de votação para ficar ali junto também, não. Ele vai lá, efetua o voto e, salvo uma situação muito excepcional, a mãe que estiver com a criança de cola ali, um bebezinho, né? Alguma coisa assim. Mas aquele menino lá de 10 anos, 8 anos, ir lá junto com o pai, que aquela situação que às vezes até o pai deixa o menino ir lá e digitar para... Isso. Não, é uma situação que evita, né? Que tendemos a evitar. E a questão é normalmente assim, estamos sendo bastante formalistas nessa eleição, justamente para assegurar que o processo ocorra o mais correto possível, né? Da forma mais correta possível. Não que seria incorreto, né, das outras formas, mas estamos com bastante preocupação. E nos casos, assim, isso também é importante, nos casos em que for necessário um apoio, aí o presidente da sessão vai lá, vai constatar essa ocorrência, que chegou a pessoa lá, que as condições eram X, Y e Z, e que a pessoa não conseguia fazer o voto dela sozinha e que uma outra pessoa acompanhou. Essa outra pessoa não pode ser lá o próprio algum mesário ou fiscal, né? É uma pessoa ali da confiança, uma terceira pessoa, ele vai identificar e vai narrar aquela circunstância e vai constar da ata. Então ele vai justificar também essa situação. Esse é o procedimento, né, a ser adotado nos casos, inclusive, em que for necessário esse apoio de terceira pessoa. Doutor Rui, ainda sobre esse prisma, a gente precisa falar sobre a questão do voto do analfabeto, que às vezes vai ali, colhe a sua impressão digital e às vezes tem lá dificuldade de digitar os números. Ele vai ter que fazer a sua colinha, vai ter que decorar esses números, enfim, para que ele possa exercer o seu voto também de maneira solitária. Não vai haver, como o senhor está dizendo, não está se apregoando aqui nenhum tipo de exceção para que realmente ela não se torne regra. Então, mesmo sendo esse eleitor não alfabetizado, ele também vai ter que ter a sua colinha para poder votar. Exatamente, né? Uma pessoa analfabeta, na verdade, o voto ele é facultativo, né? Se a lista eleitor, se ele quiser. Agora, não vai ter nenhum tipo de auxílio, né? Porque senão nós vamos, assim, acabar num procedimento genérico, acabando com o sigilo do voto, né? Que deve ser. É interessante se informar que a urna eletrônica ela trabalha com um tempo para a pessoa votar, sabe? Ela fica assim 15 segundos eles acham a urna acha razoável para cada votação de cada candidato. Quando ultrapassa esses 15 segundos, ele começa lá a dar um sinal para o presidente da sessão que a pessoa está demorando. Aí o presidente da sessão pode tentar ajudar essa pessoa, qual que é a dificuldade que ela está tendo, né? Porque os números são bem grandes, bem evidentes, né? Até mesmo uma pessoa que não tem leitura pode conseguir identificar os números. Então é muito interessante realmente, não só para os analfabetos, acho que toda pessoa tem que levar uma colinha. A colinha. Ajuda muito. Acelera o processo. Eu mesmo pretendo levar, porque eu não preciso ter o trabalho de ficar decorando, né? Aqueles numerados. São 5, né? Para serem votados, né? Para gravar, às vezes, tem dificuldade, né? Exatamente. E outra coisa, doutor Rui, também que a gente precisa falar, que é um problema recorrente, mas o Major Ulisses já falou que na eleição passada não deu tanto problema assim, que é a chamada boca de urna. É extremamente proibida, não mudou nada, e que o eleitor também fique atento para não ser pego nessa prática delituosa, né? Exatamente, né? Os principais crimes que a gente vê nos dias da eleição é esse que você falou, boca de urna, derrame de santinhos também não pode no dia da eleição. Suja a cidade toda.
Esses são os mais recorrentes, né? Algum outro tipo de corrupção, um pouco mais difícil de comprovar, compra de votos, né? Mas assim, os mais recorrentes são esses, né? Derrama de santinhos e boca de urna, assédio a eleitores, né? Às vezes uma desordem eleitoral também. É possível penalizar de alguma forma quem faz esse derrame de santinhos? Alguém pode ser penalizado, o próprio candidato ou a coligação? Porque para pegar quem joga é muito complicado, né? Cabo eleitoral faz coisa que... Todo delito é possível de elucidar a autoria dele, né? Só basta ter empenho na investigação. O Código Penal não trabalha com responsabilidade penal objetiva. Tipo, o santinho tá lá, derramado. Automaticamente então o culpado é essa pessoa ali. Mas a gente tem que analisar que um adversário pode ter causado aquela dificuldade, né? Então, na verdade, tem que ser investigado de forma ampla para ver quem que foi o autor daquela derrame daquele santinho ali. E não é só também quem está lá no CNPJ, lá no CPF lá do santinho, é também quem contribuiu para que aquele santinho fosse para a rua, quem é que fez a derrama, né? Então pode ter mais de uma pessoa ser responsabilidade com isso aí. Mas a gente pretende, eu, por exemplo, vou requisitar das autoridades policiais, se houver essa hipótese, que proceda uma investigação para tentar elucidar, né? O Ministério Público, até eu li lá uma recomendação, né? Que eles estão recomendando para o Poder Público fazer essa limpeza, para no dia da eleição a pessoa não se depare com aquele monte de santinho ali, que é até um atentado à inteligência do eleitor, né? Porque não é razoável que uma pessoa ache um santinho daquele já vá automaticamente votar naquela pessoa, né? Não é razoável pensar isso. E às vezes pode ter até o efeito contrário, né? Exatamente. Doutor Marcelo, a respeito dessa questão aí, é muito importante também. E a gente sabe que o Ministério Público também atua com o poder público no sentido de tentar inibir essa prática ou pelo menos minimizar os efeitos dela. Ontem eu despachei, né, num procedimento, né, solicitando aí o apoio das prefeituras, dos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, né, Araguaia, Portelândia, no sentido de que, ultrapassado, passando ali às 10 horas da noite, a partir das 11 horas, fosse destinadas assim, equipes, né, para passar próximos aos pontos de votação, né, conforme o serviço que é prestado em cada município, enfim, no sentido de fazer o recolhimento desse material que se encontrar derramado, para que no dia seguinte os locais de votação, as sessões não estejam sujas, né, com os santinhos. Então, assim, eu solicitei essa colaboração, né? Então, eu não tive ainda um retorno nesse sentido, mas eu espero que o poder público municipal colabore nesse sentido, porque em última análise, ao poder público municipal também incumbe, né, a fazer o recolhimento do lixo das ruas, né? A gente tem serviço de varrição, né? Então, o que solicitei foi essa varrição da noite de sábado para domingo, para que no domingo pela manhã, quando o eleitor chegar lá, a situação está, as escolas, né, normalmente são os locais de votação, esteja tudo limpo. E a respeito disso, né, o Ministério Público já tem um auto de constatação dessa situação. Então, qualquer eleitor que encontrar aí um local com um santinho ali derramado, uma quantidade expressiva de santinhos ali, pode acionar o Ministério Público, que a gente vai deslocar um oficial de promotoria ou um outro servidor, ou pedir para os próprios policiais, sabe, porque são 3 municípios, né? Então, a gente vai dividir as equipes, eu posso pedir para ir lá tirar a fotografia a uma certa distância para a gente verificar a quantidade de santinhos que tem ali. Aí isso vai ser autuado, todas as informações a respeito, se tem, quem jogou, quem não jogou, as informações que a gente colhe, a gente vai retratar num procedimento, a gente vai mandar para o procurador regional eleitoral. Então, eu aqui como promotor eleitoral faço a constatação, eu colho essa prova e mando para o procurador regional eleitoral. O procurador regional eleitoral, que a gente está numa eleição geral, ele vendo, avaliando a quantidade desses santinhos, você pode fazer uma representação, né, contra aquele candidato, contra aquela pessoa, pela utilização de uma forma ilícita de propaganda. E aí na Justiça Eleitoral existe uma avaliação que se faz normalmente nessas ações eleitorais,
que é o impacto, né, dessa propaganda ilegal ou de uma conduta vedada, né, durante o período da eleição, para o resultado daquelas eleições. Então, a depender da quantidade, né, da intensidade dessa prática. Então, se tratando de uma eleição, no caso de um governador que vai abranger todo o estado, supõe então que no estado todo ocorra isso em relação a determinado candidato, né? Então, aquele candidato, os promotores eleitorais das várias zonas eleitorais, constatando isso, esse candidato, ele pode sofrer consequências, né? E aí essas consequências podem ser financeiras, e quando há uma prática de conduta vedada que atinja o equilíbrio das eleições, atinja a igualdade da disputa, ele pode até perder o mandato. Aconteceu isso nos municípios de Cachoeira Alta e São Simão, em que as eleições municipais terão de ser refeitas. Lá foi uma outra conduta, não é verdade? No caso lá, os candidatos distribuíram, acho que um dos casos, eu acho, pelo menos, foi distribuição de combustível, no outro eu não sei ao certo. E aí houve aí a cassação dos mandatos do prefeito e do vice-prefeito, e um dos municípios, salvo engano, estou falando alguma coisa assim de cabeça, tentando relembrar da situação, mas o vice também, a chapa a chapa ficou em segundo lugar, também fez a mesma prática. E aí o TRE local cassou o mandato, vai ter que fazer outras eleições municipais, são eleições suplementares. O TRE, de tempos em tempos, ele publica um edital, o TSE, para fazer essas eleições suplementares. No ano que vem, esse município já vai ter eleições suplementares por conta dessa quebra de igualdade de disputa, né? Então, isso é avaliado pela Justiça Eleitoral depois, conforme a representação, para ver o que foi esse desequilíbrio no pleito. Aí tem as ações em cada caso, mas só para explicar mais ou menos o que pode ser a consequência disso. Major Ulisses, quando há boca de urna, a gente sabe que a lei vai atuar, os policiais vão atuar, é um flagrante delito, e que o senhor fale sobre isso, sobre essa questão, para onde vão ser levados esses infratores ali, e com relação a essa questão de derramamento de santinhos ou outras coisas atípicas que podem ser feitas, eu acho que às vezes o eleitor também, eu não sei qual é a posição do senhor nesse respeito, eu acho que hoje a cidade ela é muito monitorada, né? Todo o comércio, muitas casas, tem câmeras, então hoje, para falar que pratica um crime desse aí, ele vai ficar totalmente oculto, é meio difícil, né, Major? Com certeza, Wesley. A cidade possui 17 câmeras de vídeo monitoramento, né? Nós estaremos com um reforço operacional na véspera da eleição, né? A fim de coibir tais práticas delituosas, né? Como derramamento de santinhos, e também nós empregaremos aí o serviço reservado, né? Para ficar em patrulhamento pela cidade inteira, para coibir tal prática. Esse reservado é aquele que não veste farda, tá disfarçado igual um cidadão comum? Isso mesmo. Nós empregaremos serviço reservado para coibir tal prática, né? Constatando, né? De imediato será lavrado o registro de atendimento integrado, as providências serão tomadas, encaminhadas para a Polícia Civil, e informaremos de imediato o juiz eleitoral, bem como o promotor eleitoral, de imediato. As pessoas que forem pegas, né, praticando qualquer ato ilícito, que seja derramamento ou qualquer outro tipo de ilicitude, elas serão recolhidas num local, também já está programado isso, Major? Já está programado, constatado, né? Será encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, e de lá será a vigília dos infratores, ficará na própria sede da Justiça Eleitoral sob a custódia da Polícia Civil. E nesse caso, essas pessoas só são liberadas após o término da votação, dependendo do grau, né, doutor Rui? Dependendo do grau da ilicitude cometida. Isso aí tem uma postura também da Justiça Eleitoral do local, né? Eu orientei que a gente faça a detenção dessa pessoa durante todo o período da eleição, já que ela estava tumultuando o processo eleitoral, há uma tendência de soltar ela do tipo assim, lavrar o TCO e voltar para a rua, há uma tendência de uma sensação de impunidade dela, de tal forma que ela volte talvez a praticar a mesma conduta vedada, né? Que foi criminosa, que foi alvo do TCO. Então, a orientação é que a pessoa fique detida no momento da prática do delito eleitoral até às 17 horas, quando então ela será
liberada, contudo, depois de lavrar o TCO, né? Depois a pessoa vai responder ao processo penal eleitoral. Outra coisa também que caracteriza essas infrações, e a gente sabe de outrora que é proibido, é a tal da pessoa querer votar embriagado, e isso aí não pode, né, doutor Rui? Não pode, né? Por isso que foi instituída aí a vedação ao consumo de bebida alcoólica, porque é uma tendência da pessoa sob o efeito da bebida alcoólica praticar desordem eleitoral, né? Então, a gente quer que a eleição se transcorra de forma roteira. Para isso é importante que as pessoas não se embriaguem. A lei seca, ela terá vigência em qual período, doutor Rui? É do dia 20, das 23 horas do sábado até as 21 horas do domingo, do dia da eleição. E vale ressaltar que esse eleitor que chegar a uma sessão eleitoral em estado visível de embriaguez, ele não vai exercer o voto. Em tese não, mas se ele não tiver condições de exercer esse voto, se não tiver assim, condições mentais de exercer esse voto, há uma possibilidade de mandar ele votar mais tarde, depois dele se recompor do álcool. E também não é só isso não, a embriaguez ela também é uma contravenção penal, vai ser alvo de um TCO, responder depois pela contravenção. Essa questão da avaliação, vamos dizer, do grau etílico que o cidadão vai chegar ali para exercer o seu voto, ela vai ser uma visualização por parte ali da mesa que está ali praticamente, fazendo o trabalho? Né? É isso, praticamente, porque nós não temos um aparato de aparelho para medir isso, nem é necessário, né? É só aquele estado de embriaguez que começa a causar desordem, né? Ainda que a pessoa tenha usado bebida alcoólica, mas se ele se apresentar em condições de exercer o voto ali, não há motivo para exercer o poder de polícia sobre ele e impedir ele de que vote nessa condição. Outra questão, doutor Rui, que entrou em voga agora, assim, com bastante latência nessa semana, foi a questão do uso do armamento, né? As pessoas, foi uma decisão até quase que recente do TSE, que mesmo que a pessoa tenha porte de arma, ela vai poder ir armada a uma sessão eleitoral, ou isso é terminantemente proibido? É uma orientação que a pessoa não proceda dessa forma de ir armado lá votar, né? Contudo, assim, a gente talvez tenha que ter analisar cada caso concreto, porque ainda que a pessoa, por exemplo, um policial, ainda que ele não esteja trabalhando, mas ele pode ser alvo aí na rua de um atentado e não poder nem se defender. Então, você tem que ser analisado caso a caso, né? É claro que uma arma não é uma solução imediata para todos os atentados que ele possa sofrer, mas assim, no caso de policial é um pouco delicado. Agora, outras pessoas civis, eu acredito que mesmo que ele tenha porte, não é necessário ir, né? Às vezes um empresário que por um motivo ou outro obteve o porte de arma, essa pessoa não deve ir armado e vai ser até coibido, porque uma arma é uma fonte de responsabilidade muito grande para a pessoa portar. E onde tem tumulto de pessoas, já sabidamente já ocorreu de outras pessoas aglomerado tomarem aquela arma da pessoa e causar uns dano contra a vida, por diversas formas. Às vezes há uma exaltação política, a pessoa está armada ali, não consegue conter emoção, já saca aquela arma. Então, para civis, a orientação é que não vá armado os civis que tem esse porte de arma, que também é uma exceção muito grande, quase ninguém tem isso, porque o porte de arma ele é concedido por lei ou então por uma autorização da Polícia Federal, ou então do Exército. No caso do Exército não pode, né? Os CAC, chamados CAC, os caçadores, evidentemente eles não têm porte de arma. Nós vemos muita interpretação errada da legislação, os CAC portando arma aí, quando na verdade ele não devia fazê-lo, né? Então, se um CAC for pego com armas, vai ser enquadrado um porte ilegal de arma. Está transgredindo. Doutor Marcelo, a sua opinião sobre essa questão, que é muito importante. Às vezes, a pessoa armada, como o doutor Rui acabou de relatar, pode cometer um ato extremo ali no calor de uma discussão, então se não está armado, não está carregando, evita-se o mal pior. A preocupação, né, do TSE foi no sentido de garantir a tranquilidade, a paz, né, nos locais de votação, devido sobretudo à polarização, né? Então,
essa restrição, então o que o TSE fez? Editou um ato e limitou aí que a pessoa portasse a arma até os locais de votação, né? Uma determinada distância dos locais de votação. E é importante mencionar, né, que os locais de votação, as sessões, elas estão sob a jurisdição do TSE, né? A Justiça Eleitoral está administrando esses espaços. E, nesse sentido, foi editado um ato, né, que proíbe o porte de arma nessas condições, exceto, evidentemente, para aquelas pessoas que estejam trabalhando. Então, o policial militar que está a trabalho, o promotor eleitoral que está a trabalho, o promotor ele tem o porte de arma também, o juiz eleitoral que está a trabalho. E o ato do TSE não fala pro promotor em geral, é o promotor eleitoral. O promotor que tem um porte de arma também não irá armado votar. O juiz, que também tem uma arma, a princípio não vá ao local armado votar. O policial militar que eventualmente não estiver em serviço, ele também não vai ao local de votação armado. Porque isso, a interpretação que eu tenho visto que tem sido sedimentada em torno disso, é que a pessoa que for armada, ainda que tenha porte, ela vai estar portando aquela arma de forma irregular. Isso ainda vai caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo. E nessa circunstância, se além dele portar arma de fogo, ele praticar desordem eleitoral, ele vai praticar um outro crime aí desse, assim, de natureza eleitoral, que é o crime específico da legislação eleitoral, que é o de desordem eleitoral, né? Existem outros crimes eleitorais, se eu permitir citar alguns, Wesley. Aqui, por exemplo, assim, impedir o exercício do voto, né? Atos em geral, e seja no sentido de impedir o voto ou atrapalhar o voto de alguém, compra de votos. Essa compra de votos não necessariamente em dinheiro, qualquer tipo de vantagem econômica aí, né? Para algum tipo de dinheiro, dádiva, um presente ali que for verificado no dia da eleição, é um crime também eleitoral. A coação eleitoral, que isso significa que é usar da violência ou grave ameaça para coibir alguém de votar, né? Aglomeração eleitoral, que é uma questão importante, né? É promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício de voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma. Tem esse crime também. A violação da ordem de votar, que é furar a fila, né? Não observar a ordem que os eleitores devem ser chamados a votar, até isso configura um crime eleitoral, a pessoa pode ser detida num caso desse. Fraude na identificação do eleitor, aquele eleitor que tenta se passar por outra pessoa, um eleitor que eventualmente de alguma forma tente votar 2 vezes, algum tipo de situação assim. Existe um crime específico em relação a isso. A violação do sigilo de voto, que a gente já mencionou, e a desobediência eleitoral, né? Então, no sentido, assim, recebida alguma ordem, num determinado caso, ali a desobediência. Por exemplo, no caso do celular, ali se acontecer alguma coisa, a pessoa, ela é orientada ali a deixar aquele celular, isso pode também, e ele acaba não obedecendo, né, a isso, vai lá, ele pode também responder por esse crime aqui, tendo em vista aí um descumprimento, né, das instruções da Justiça Eleitoral, né. Mas, senhor Ulisses, é mais um ponto para a polícia estar atenta, averiguando, que às vezes podia até existir em eleições anteriores, mas não era tão falado, tão propagada essa questão do porte de arma, né? Que agora tem as pessoas que frequentam os clubes de tiro, de caça, enfim, que tem isso que o doutor Rui acabou de falar, às vezes confundem de poder ter o porte e levar essa arma para qualquer lugar. Vai ser mais um ponto de verificação também para as forças policiais estarem atentas. Com certeza, Wes, houve essa resolução aí do TSE, né? Inclusive os policiais militares, como bem disse o doutor Marcelo, né? Os policiais militares que não estiverem de serviço, né? Não irão votar armados, né? Inclusive já há uma recomendação da cúpula da Polícia Militar do Estado de Goiás com relação a isso, que está sendo bem difundido no seio da nossa tropa, né? A mesária constatando, né, pessoas armadas lá dentro, de imediato ela acionará a polícia, o cidadão será identificado e, como bem disse o doutor Marcelo e o doutor Rui, poderá incorrer no crime de porte ilegal de arma de fogo. Doutor Rui, é importante nós falarmos também sobre para quem é o voto facultativo, quem deve ir,
quem é obrigatório votar e quem é facultativo? O voto facultativo são os analfabetos e aquelas pessoas que já completaram 70 anos. Né? Se elas optarem por não votar, elas não têm sanção, não há sanção eleitoral. A sanção para quem deixa de votar, no caso, é multa. Agora, quem é obrigado a votar tem que ir lá, e se não for, vai sofrer a sanção. Sim, há a possibilidade de quem é eleitor em outro lugar que esteja aqui em Mineiro justificar o voto. A Justiça Eleitoral está orientando que a pessoa vá numa sessão eleitoral que tenha menos eleitores. No caso ali, na Escola Maria Eduarda, acho que é Maria Eduarda ali, perto do Banco do Brasil, sim, perto de uma igreja. Isso, Maria Eduarda. Isso, lá a gente está sendo orientando para que as pessoas que utilizem aquelas sessões vão justificar, ali? E que se dirija até lá que tem menos eleitores, dá mais rápido. Doutor Marcelo, é importante que as pessoas entendam sobre essa questão, né? Porque muita gente quer votar e às vezes não precisa, mas querem exercer o seu direito de voto, ela pode exercer o seu direito de voto. Agora tem aqueles que são obrigados aí, que se não forem, tem que justificar para não sofrer as multas aí que o doutor Rui acabou de se referir. É isso mesmo, né? E aí, nesse caso, se por alguma impossibilidade, né, tem a alternativa dessa justificação, que pode acontecer no dia da eleição, em qualquer sessão eleitoral, ou posteriormente também procurando a Justiça Eleitoral, existe essa possibilidade. Né? Pode haver uma possibilidade, ou há essa possibilidade já prevista em lei, caso o eleitor não vote no primeiro turno, ele já fica automaticamente excluído de um possível segundo turno, ou não é essa implicância direta? Não há. O fato do eleitor perder ali o primeiro turno, ele não vai ficar impedido automaticamente de votar no segundo turno, não. Até porque, se eu não estou equivocado, vocês me corrijam, por favor, se houver 3 eleições consecutivas que o eleitor não comparecer, não justificar, aí é que ele vai ficar impedido de exercer o direito do voto, até que ele preste contas à Justiça Eleitoral. É isso, não é automático, né? É uma reincidência que vai ensejar nessa consequência mais gravosa, né? E existe um prazo regulamentado na Justiça Eleitoral para essa justificativa posterior que não é feita no dia. E os prazos, eu estava até analisando, hoje mais cedo, são prazos diferentes. Existe uma contagem de prazo para justificar o voto do primeiro turno e também para justificar o voto do segundo turno. Existe um prazo específico ali que o eleitor justificando, ele não fica com qualquer irregularidade em relação ao título aos seus direitos políticos, né? Doutor Rui, com relação ao tal do voto em trânsito, que o senhor já fez uma menção aqui de onde as pessoas poderão procurar, né, para fazer essa justificativa, e vamos dizer assim, uma pergunta de um leigo, no sentido de que a pessoa, né, ela vai lá, às vezes ela programou ou previa que ela estaria em trânsito, né, nesse dia 2 de outubro, época da votação, e ela vai fazer essa justificativa ou não. Mas a pergunta específica é: a pessoa, para poder votar, se ela estiver fora da sua sessão eleitoral, ela tinha um prazo, né, para fazer esse pedido de voto em trânsito, se eu não me engano, para cidades acima de 100 mil habitantes. E no caso de um segundo turno, que você não consegue prever ou antever ele possa acontecer aí no seu estado, enfim, ou para a presidência da República que seja, ele tem um prazo hábil, vamos supor, a partir do dia 2 de outubro agora, para ele pedir isso para a Justiça Eleitoral, para ele poder votar em trânsito no dia 30, ou não há tempo hábil para isso? A Justiça Eleitoral trabalha com planejamento, inclusive quanto aos sistemas que vão estar disponíveis nas urnas, né? Então, não é possível, por exemplo, se a pessoa não cumpriu aquele calendário antes do primeiro turno, cadastrar lá na cidade maior de 200 mil pessoas ou 100, conforme o caso, aí não vai ser possível mais no segundo turno, porque as urnas não estão mais, ele não figura mais como naquela sessão, não tem como ele figurar assim de forma superveniente. O cadastro tem que ser naquela época certa. Era como se fosse fazer o cadastro para o primeiro turno e ele já valesse para o segundo, caso houvesse. Exatamente. Não há um prazo. Por isso que tem aquele prazo para o eleitor se cadastrar, né? Depois de cumprir aquele prazo não tem mais, depois de perder, que no caso seria maio passado, né? Para ele movimentar. Justamente para a Justiça Eleitoral se planejar, adequar, né? Toda a urna, de forma o sistema poder atender os eleitores. Muitas indagações também
com relação a quem ainda não fez a sua regularização. Às vezes está com o título impedido por não ter votado em 3 eleições subsequentes e não foi lá no prazo hábil. Há ainda esse prazo, não, doutor? Não, não é possível. As janelas se fecharam em maio, né? Essa pessoa que não foi cancelado o título, quando ele chegar lá, desde que ele vá com o título daquela sessão, chega lá, se o presidente vai digitar a inscrição dele, lá vai constar um impedimento. Não vai conseguir votar. Outra coisa que a gente também percebeu e observou na legislação, graças a uma situação atípica, né, que o país viveu, que foi a questão da pandemia, quando não havia essa justificativa, vamos supor, quem não votou nas últimas eleições, no caso próxima passada, e não justificasse, não podia votar na eleição subsequente. Nesse caso agora, com essa prerrogativa, a pessoa vai poder votar. Vamos supor que ela não votou nas eleições aí para prefeito e vereador. Nessa eleição, se ela não tiver atingido o pico, ou vamos dizer assim, das 3 eleições seguidas, ela pode votar. E se ela atingiu os 3, em detrimento aí dessa questão da pandemia, houve uma exceção à regra ou continua valendo? Se ela atingiu as 3 eleições sem votar, há uma probabilidade grande do título ter sido cancelado, né? Mas qualquer dúvida que o eleitor tiver, ele pode comparecer na sessão dele lá e pedir para o mesário, quando for a vez dele, né, ele ficar na fila, digitar se há algum impedimento ou não. Se não houver, se aparecer que ele está apto para votar, ele pode votar. Quais os documentos, nós tínhamos começado a falar sobre isso, né? A gente falou aqui do e-título, mas quais os documentos que, além do e-título, o eleitor pode levar à sessão eleitoral que o possibilita a exercer o direito do voto? É um documento com foto e o título eleitoral, para quem não tem o e-título, para quem não baixou esse programa. Mas o título, se ele não tiver o título, mas ele souber o número da inscrição dele, ele pode lá informar pro mesário: o meu título, o número dele é esse aqui, eu não estou com título não, mas o meu número é esse aqui, está aqui meu documento com foto. O presidente é obrigado a digitar lá aquele número para ver se o que está cadastrado é realmente aquela pessoa. Se for, o mesário tem que deixar ele votar. O título tem que estar acompanhado de um documento com foto. Só o título não vai resolver a questão. Não. Tem Você que ter um precisa documento se com identificar, foto. né? Documento com foto, qualquer um que tenha foto, né? Uma carteira de motorista, identidade, ou até mesmo uma carteira de trabalho. O passaporte, alguma coisa. Isso aí. Um documento oficial, né? Doutor Marcelo, com relação a isso, acho que é importante que o eleitor, né, já comece a visualizar, porque muitas das vezes a gente deixa para o sábado para verificar onde é que está o título de eleitor, onde é que estão os documentos que a gente usa de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, mas é interessante que o eleitor também possibilite. Hoje eu lia nas redes sociais também que ainda é possível você ainda fazer o seu e-título, né? Você providenciar esse nas redes sociais e criar esse documento para você também poder votar. É meio que contra o tempo já, né? É importante até lembrar o eleitor que esse prazo se encerra amanhã. Então, até amanhã, não no dia da eleição, é possível baixar o aplicativo para Android ou para iOS, o programa, né, que roda esses nomes são softwares de celular, né, um da Apple, outro dos demais normalmente utilizados nos outros celulares. Entrar lá na loja de aplicativos e baixar gratuitamente o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-título, e lá tem as instruções para emitir esse e-título. E é importante, né, no caso do eleitor que pretende contar apenas com esse e-título, olhar lá se tem a foto dele lá no e-título. Tendo a foto no e-título, o e-título com essa fotografia faz as vezes, né, desse documento oficial. Então o eleitor se lembre até amanhã de baixar o seu, se for utilizar o e-título, se pretende fazer uso disso, de entrar lá no celular, baixar o aplicativo, emitir o e-título até amanhã para no domingo poder usar o e-título. E na internet, né, no Google ali, ou outra ferramenta de busca, se pesquisar sobre o e-título, vai encontrar informações oficiais da Justiça Eleitoral, e eu já verifiquei que existem informações de outros
órgãos de imprensa, né, que estão Inclusive, divulgando a forma, um link, né, disponibiliza link e as instruções, vai ter que preencher tal informação, faz assim, aí é bastante fácil, o eleitor consegue baixar esse título e utilizar na eleição. Major Ulisses, com relação à lei seca, já está descrita aqui pelo Dr. Rui o período de vigência dela, né, das 23 horas do sábado, dia 1º, às 21 horas do domingo, dia 2. Essa verificação também é feita pela polícia a partir do momento que essa regra passa a valer. A polícia também vai estar atenta se tem comércios vendendo, pessoas comercializando ou consumindo em locais públicos. É também uma incumbência da polícia nesse sentido? Com certeza, Wesley. O juiz eleitoral já baixou a portaria, né? Ela já foi amplamente divulgada, ela já foi também difundida no seio da nossa tropa, né? Nós estaremos aí coibindo tal prática delituosa para que a portaria da Justiça Eleitoral seja cumprida, né? Constatando, de imediato, nós tomaremos as providências e informaremos aí ao juiz eleitoral, bem como ao Ministério Público Eleitoral. Doutor Rui, a questão da biometria, muitos ouvintes e eleitores nos perguntam, quem não tiver cadastrado até hoje a sua biometria, ele chegar lá com o documento, vai ser possível votar? Olha, nós temos hipóteses de que a pessoa não submeteu a biometria. Nessa hipótese, a pessoa tem que ir lá procurar lá no cartório eleitoral se vai ser possível ele votar, tá? O cartório eleitoral vai ficar aberto o dia inteiro, o dia da eleição, e tendo no próprio sábado também, para obter essa informação. Então ele pode verificar isso amanhã, sábado e até inclusive no qualquer domingo. Qualquer dúvida que o eleitor tiver, ele pode se dirigir ao cartório eleitoral, que lá vai ter servidores de plantão ali para sanar as dúvidas. E nesse caso específico, então, se não tiver cadastrado o tal da biometria, doutor Marcelo, desculpa, doutor Rui, para falar. Doutor Marcelo, no caso, se porventura não tiver cadastrada a biometria, significa que não pode votar ou vota-se com os documentos, ou há ainda a possibilidade, vamos supor, amanhã ou depois de fazer esse cadastramento? O Tribunal Superior Eleitoral, ele editou aqui, ele reforçou que o eleitor que não fez o recadastramento biométrico ainda poderá votar, realizar essa votação. E aí seria através da documentação do título, com documento, com foto. Sem a biometria ainda. Isso. Vai ser permitido então. Isso. Justamente aquela questão do Covid e também das restrições sanitárias, né? Então, assim, tendo uma sensibilidade em relação a isso, permite-se ainda. Outra coisa, aproveitando já a fala do senhor, foi feito essa semana, né? Até nós estivemos presente lá e lançamos aí nas nossas plataformas digitais o processo de lacre, né? Das urnas, né? Que serão utilizadas aí no próximo domingo. E é uma coisa que tem sido muito recorrente às discussões, vamos dizer, nas plataformas digitais, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, a questão da segurança dessas urnas. Essa visão da nossa justiça eleitoral aqui da 21ª Zona, doutor Marcelo. Olha, assim, eu como promotor eleitoral que trabalho nesse sistema, essas acusações a respeito de possibilidade de fraude ou de ilegitimidade do nosso trabalho acaba até nos ofendendo, né? Porque somos pessoas que trabalham, a gente está aqui, olha o avançar da hora, né? Mais de 8 horas da noite a gente está aqui trabalhando para assegurar a legitimidade dessas eleições. E a respeito disso, né? As urnas eletrônicas, elas contam com uma série de mecanismos de segurança. E por exemplo, uma que às vezes o eleitor não sabe, ficou mais famoso agora, é aquela questão da votação paralela. Por amostragem, sorteia-se algumas urnas e existe uma comissão com participação de diversas instituições, né? O Ministério Público do Estado de Goiás tem, por exemplo, o seu representante lá, outras instituições têm o seu representante. Essas urnas, elas são colocadas num local, então assim, por sorteio, todos os TREs do Brasil fazem isso. Então, sem subordinação ao TSE, o TRE tem os seus desembargadores eleitorais, que são diversos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Faz um sorteio dessas urnas
E lá dessa votação, o voto é cantado e ele é filmado. E depois o resultado daquela eleição simulada, com os nomes dos candidatos reais, em que a pessoa vai digitar o voto e vai cantar o voto ali, 3.000 votos ali, me parece que é esse o número de votos que serão feitos durante o dia nessa votação paralela em Goiânia. Faz lá e imprime para demonstrar por amostragem, né? Essa e o quantitativo cantado vai estar isso, e filmado. Ele é cantado, ele é filmado, a votação simulada, não é uma simulação real, porque uma votação real, porque isso violaria o voto. Além disso, a gente teve o lacre, né, das urnas eletrônicas. Toda a urna eletrônica tem um lacre, consta a minha assinatura, a assinatura do juiz eleitoral, do Dr. Rui aqui no caso. Esse lacre é colocado em diversos pontos ali da urna eletrônica. No caso de retirar esse lacre, fica uma marca na urna eletrônica que identifica que ela foi violada. Enfim, são vários mecanismos. Quando acaba a eleição, a própria urna eletrônica imprime ela faz a apuração daquele voto, então ela imprime ali aquele quantitativo de votos. Então aquele quantitativo de votos, ele é levado na Justiça Eleitoral, ele fica exposto num placar na Justiça Eleitoral. Aí a Justiça Eleitoral aqui, a 21ª Zona Eleitoral, vai transmitir esses votos para o TSE. Aí chega lá, esses votos serão computados. Então, se tiver uma divergência entre o que foi impresso na urna eletrônica, se houver alguma intervenção nesse período, você consegue verificar. Existe até um podcast que eu vi que é bastante interessante a respeito disso. Eu gostaria de ter até a liberdade de indicar, que é Como Fraudar uma Eleição no Rio de Janeiro. Eu acho que o nome é mais ou menos, deixa eu ver se é isso mesmo, mas eu acho que é mais ou menos isso. Se procurar nas plataformas aí, é Como Fraudar as Eleições no Rio de Janeiro. Esse podcast conta das eleições de 94 do Rio de Janeiro, a história de um procurador eleitoral que teve que lidar com diversas fraudes que aconteceram naquelas eleições de 1994, quando o voto ainda era manual, era escrito, né? A situação foi tão caótica no Rio de Janeiro naquele ano que acharam aquelas lonas com urnas jogadas em leito de córregos, em valas, votos queimados, gari achando votos. Então, assim, descobriu-se um esquema que o candidato conseguia comprar voto, várias coisas. A apuração demorou muito tempo para acontecer, locais de votação que sofreram com chuva, com goteira, enfim, vários problemas que aconteceram naquela eleição e que depois resultou, né, na criação da urna eletrônica. Nesse podcast, em determinado momento, descreve todos os mecanismos de segurança e também lá explica o seguinte: se a gente for fraudar uma urna eletrônica, em que momento isso, por exemplo, eles criam as hipóteses como seria possível, imaginando, e os mecanismos que existem na urna eletrônica que não permitem as hipóteses que eles imaginaram e que normalmente o eleitor imagina. Então eu acho esse podcast ele é feito por servidores da Justiça Eleitoral que desenvolveram o programa da urna eletrônica. Um dos participantes desse podcast é o chefe do departamento que desenvolveu o código. Na época ele desenvolveu lá no início dos anos 2000 o código fonte da urna eletrônica. E é bastante, ele traz muita instrução para o eleitor. Então, o eleitor que estiver mais assim, desconfiado, eu recomendo, dá uma olhada nisso, dá uma chance de entender como que funciona a urna eletrônica antes de julgar. Apenas isso que eu peço para o eleitor que estiver mais desconfiado. Doutor Rui, a sua visão também, eu acho que é importante o senhor, enquanto juiz eleitoral aqui da 21ª Zona, essa propagação de que se não há segurança devida nas urnas e que pode haver violação, a sua visão sobre esse fato? Esse tema foi amplamente debatido agora, né? Até o Exército entrou também nessa checagem das urnas eleitorais e até agora não se descobriu nada. As urnas eletrônicas estão sendo usadas há mais de 20 anos aqui no Brasil. Nunca foi detectada nenhuma falha, assim, nenhuma possibilidade de alguém fraudar o sistema. O que nós temos é episódios isolados de má fé humana, assim, mas isso já foi contornado, né? Há uns pleitos atrás aí, má fé de algum mesário, que as pessoas que não vinham votar,
ele começava, a partir de uns dados que ele tinha lá, ele começava a votar ali lá depois das 5 horas, começava a votar em nome daquelas pessoas ali que não compareceram. Mas isso aí nunca comprometeu um pleito eleitoral, são episódios isolados. E a partir disso aí, as urnas foram aprimoradas. O sistema, o mesário hoje, ele não tem todos os dados que ele precisa para ele votar em alguém. Assim, em nome de algum eleitor, né? Votar no lugar de outro. Ele vai faltar uns dados que ele precisa, que ele não sabe, então ele não vai conseguir. Então, a justiça eleitoral vem se aprimorando ao longo dos tempos. As falhas que foram detectadas foram sanadas e hoje elas são totalmente seguras. Inclusive no início da votação é emitida um documento que chama zerésima. Aquela zerésima é uma, digamos assim, um relatório que sai na urna, ela vai ser emitida antes das 8 horas, porque às 8 horas começa a eleição. Lá vem falando o nome de todos os candidatos e vem lá tudo zero. Zerésima por causa disso. Não tem nenhum candidato que tenha algum voto computado ali antes das 8 horas, né? Isso aí pode ser comprovado. Por exemplo, tem um boletim de urna, né? Coloca lá atrás, você confronta com os eleitores, tal. Quantos faltaram e quantos votaram. É possível auditar isso, né? Na hora de emitir o boletim de urna eletrônico, o eleitor pode checar na internet se coincide com aquele boletim de urna que foi pregado lá fora, lá na porta da sessão eleitoral, com aquele que foi emitido para totalização. Quer dizer, então são formas de verificação existem. É muito seguro esse sistema, não há possibilidade nenhuma de inserção de dados e também porque não é nem ligado com a internet, né? Isso é um ponto importante dizer, né? A urna não tem nenhuma ligação com a internet, não é possível alguém de forma remota acessar a urna eleitoral. Ô, Major Ulisses, com relação à segurança, quesito básico aí da Polícia Militar, nesse sentido, houve necessidade de requerer reforço de tropa, mais pessoas para estarem atuando aqui nas 3 cidades que compõem a 21ª Zona, ou a tropa que já existe aqui sob o seu comando é suficiente para fazer esse trabalho, Major? A frente de serviço com relação à demanda do pleito eleitoral, ela é grande, né? Nós temos que fazer, né, a guarda, né, a partir das 5 horas da manhã dos locais de votação. A tropa já é empregada a partir das 5 horas da manhã, né? Nós temos que cuidar do nosso serviço ostensivo e preventivo de praxe. Esse continua, né, Major? Esse continua normalmente, né? E bem como nós temos que cuidar, né, das instalações do cartório eleitoral, né? Salvaguardar, né, o pessoal da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Nós fizemos o nosso planejamento antecipadamente e haverá, né, um reforço oriundo aí do Comando de Operações de Cerrado, né, que irá nos apoiar, bem como com a CPE. Após as eleições, já tem, né, do plano de ação da Polícia Militar, já tem toda uma tropa de prontidão, caso seja necessário aplicar o nosso plano de contingência. Se você me permite, Wesley, com relação à lei seca, eu esqueci de mencionar que é proibido, é vedado, né, pela portaria expedida pela Justiça Eleitoral, do eleitor entrar, né, ingerindo bebida alcoólica nos locais de votação. Será se constatados, né, o eleitor bebendo garrafa, né, é proibido a entrada de bebida alcoólica, né, doutor Rui, nos locais de votação. O mesário foi constatado, nós iremos fazer as orientações ao eleitor para que se desfaça daquela bebida. Doutor Rui, ainda com relação a esse assunto que o Major Ulisses acabou de mencionar, às vezes muitos comerciantes ainda podem ter dúvidas de como se portar durante a vigência dessa lei seca, né? Compreendida aí, repetindo, entre as 23 horas do sábado, dia 1º, às 21 horas do domingo, dia da eleição, né? Nesse período, aquela pessoa que vende bebida alcoólica especificamente, ela sequer vai abrir, né? Se for só especificamente bebida alcoólica, mas muitos vendem refrigerante, vendem água, só não pode comercializar. Exatamente. No caso dos supermercados, é preciso também vedar aí a prateleira que tem bebida alcoólica, ou é só o ato de não passar ali no caixa, não vender, ou é preciso tampar essa tentação lá na prateleira?
Certo. Lá na portaria, dá duas opções para o comerciante. Ou ele retira da prateleira a bebida alcoólica, ou então ele pode lacrar ela de forma a impedir que a pessoa tenha acesso a pegar essa bebida. E por último tem o funil, né? Que é o caixa. O caixa do supermercado, ele tem que ser orientado para não passar bebida alcoólica. Mesmo que a pessoa, motivo ou outro, conseguiu pegar uma bebida alcoólica, quando chegar no caixa, o caixa tem que ter a responsabilidade de falar sob pena do comerciante ser penalizado. A bebida alcoólica está vedada e eu não vou passar isso aqui no caixa. Bares e... É o último funil, o caixa. Sim, bares e esses 24 horas que vendem também, talvez não é o único produto, mas também vende ali água, vende refrigerante, vende outras coisas. O quesito é o mesmo, a rigorosidade, a regra é a mesma, não vender a bebida alcoólica. Mas ele pode abrir e pode vender refrigerante, pode vender água, enfim, outros produtos que não seja a bebida alcoólica. Em tese pode, né? Mas um 24 horas que todo o movimento, 90% do movimento dele talvez seja bebida alcoólica, nem sei se compensa ele correr o risco de abrir e incorrer em alguma violação aí da norma eleitoral. A multa é alta e além disso pode incorrer num crime aí também de desobediência à ordem da justiça eleitoral, né? Então isso aí ele tem que ver na ordem. Eu presumo, né? O Major Luiz pode falar melhor aí como será essa fiscalização. Essa fiscalização da PM, porque a manutenção da ordem pública cabe à PM. Então, isso faz parte da manutenção da ordem pública no dia da eleição, fazer cumprir essa portaria, né? Depois ele pode falar sobre como será essa atuação ostensiva da PM. Major Ulisca, à vontade para comentar sobre. Do tempo que nós estamos lidando com um processo eleitoral aqui na cidade de Minas, já ocorreu alguns casos, né, do comerciante ser autuado pela essa prática delituosa, né? Já acontece de algumas distribuidoras de bebida, como o Dr. Rui disse, de fecharem, e outras não, né? As que não são fechadas, a polícia passa e nós fazemos as orientações devidas, né? Acerca da portaria e que o comerciante não incorrer nesse tipo de crime. Se sendo constatado, aí os rigores da lei. Os rigores da lei, o juiz é informado de imediato, bem como o Ministério Público é informado. Mas já houve casos, Wes, de comerciante não se atentar para a portaria, vender bebida alcoólica no dia da eleição, né? E de ser autuado e o comércio fechado. Não vale a pena correr risco. Não, nós estamos caminhando já. A gente vai responder umas perguntas também que estão nos chegando aqui, mas a gente está caminhando para o final do programa. Mas a gente precisa falar, doutor Rui, totalização dos votos. A última eleição, se eu não estou equivocado, a gente já começou a Justiça Eleitoral, quando eu digo a Justiça Eleitoral já começou a totalizar os votos das urnas aqui de Mineiros, e assim que as urnas de Santa Rita, de Portelândia foram chegando e também foram entrando no processo de totalização. Vai se seguir a mesma regra ou é preciso reunir todas as urnas lá no cartório eleitoral para começar esse processo? Como é que vai ser essa parte aí do processo eleitoral? A gente pretende dar mais celeridade ainda. Na medida que as mídias vão chegando, elas vão sendo já inseridas no sistema, no totalizador, e é uma intenção nossa de lá de Santa Rita mesmo, que é o município mais longe, de lá mesmo fazer a inserção dos dados. Isso vai fazer que Mineiros termine mais rápido ainda. Aí no caso só Portelândia traria essas urnas. Sim, aqui para Mineiros. Mais perto, né? Entendi. Questão dos fiscais que atuam, que trabalham, esses fiscais que são nominados pelos partidos políticos, há requisitos para que eles também saibam se portar, vamos assim dizer, dentro ali da sessão eleitoral, para que eles também não infrinjam as regras, e há essa orientação por parte da Justiça também. É permitido quantos candidatos por partido ou coligação, doutor Rui? Todos os partidos podem designar ali um fiscal por sessão eleitoral. Essa matéria, a Justiça Eleitoral não entra nela, sabe assim? É uma questão interna do partido credenciar os seus fiscais ou os delegados que vão pegar do partido. Então a Justiça Eleitoral assim não entra nessa matéria. Fala,
você pode, essa você não pode. Agora, há uma conduta do fiscal, que é uma conduta do eleitor em geral, né? Todas as pessoas, o fiscal, ele deve acompanhar, assim, de longe o que está acontecendo, se tudo está sendo transparente, mas ele não deve ficar, tipo, abordando eleitores, perguntando qualquer coisa. Ele não deve fazer isso. Ele deve fazer, se a pessoa está votando, está tendo o direito de votar em ampla liberdade, isso que ele deve fazer. Agora, não pode ficar conversando com eleitores. No caso do fiscal, do fiscal eleitoral, esse que fica dentro das sessões, doutor Rui, a identificação dele se dá através de crachá ou ele pode usar camisas ou camisetas com insígnias ou candidatos? Como é que a justiça observa esse critério? Através de crachá, que ele tem, a credencial dele tem que estar ostensiva, assim, na roupa dele. Agora, se não há vedação para que ele se vista dessa ou daquela outra forma, assim, ele pode ir lá com a roupa dele, colocar lá o adesivo do partido, não tem problema. Porque, veja só, o fiscal não trabalha para a justiça eleitoral. Ele é só uma pessoa credenciada pelo partido que está ali ajudando a fiscalizar a lisura do pleito. Doutor Marcelo, dentro desse contexto já programado das reuniões que vocês já fizeram com relação a todo o processo eleitoral, a expectativa da Justiça Eleitoral, enfim, da promotoria e da Justiça Eleitoral, com relação aí ao encerramento da apuração dos votos aqui da 21ª Zonal, uma expectativa, uma estimativa baseada em eleições anteriores, ou isso cada eleição é uma situação? Não, essa é a primeira eleição que eu estou fazendo aqui na 21ª Zona Eleitoral. Se existe já uma expectativa, doutor Rui, tem, não sei, não me foi repassada essa. Tem, doutor Rui, uma expectativa assim de que agora com essa questão da totalização dos votos, já começando com as urnas que tem aqui em Mineiros, com as vindas de Portelândia e Santa Rita fazendo, há uma expectativa do senhor de em determinado horário já ter apurado todas essas urnas? A gente, às vezes é difícil fazer essa previsão, porque pode ter uma intercorrência, né? Já ocorreu o caso do presidente da sessão não levar a mídia com os totalizadores como obrigação dele, aí tem que um técnico de urna lá resgatar todos os votos que estão ali para incluir numa mídia, e isso, às vezes isso demora, sabe? Atraso também, às vezes. É uma intercorrência que pode demorar. Às vezes não sabe nem onde esse mesário que ele levou, sim, às vezes por uma desatenção levou junto com o material dele, esqueceu de entregar, aí tem que um técnico ir lá resgatar, assim, contabilizar todos os votos que estão lá, né, inserir uma mídia lá, às vezes pode demorar, mas eu acredito que se a gente conseguir remeter os votos de Santa Rita para totalização de lá mesmo, eu acredito que não vai passar de 1h30. Então, umas 7 horas possivelmente. Isso provável. dentro de uma expectativa, né? Sem que haja nenhuma intercorrência. Isso. Era para estar conosco aqui, e agora falando já com os nossos ouvintes, foi convidada, mas não pôde estar em detrimento dos trabalhos desenvolvidos lá no cartório eleitoral, a chefe do cartório eleitoral, Maria Efigênia, mas ela me repassou, fez a sua justificativa da não presença, mas de que a única mudança que houve, né, nas sessões eleitorais do último pleito para vereador e prefeito, né, ocorrido em 2020, foi a junção das sessões 99 e 163, ou seja, 163, que estão ali no Colégio Polivalente. As demais sessões continuam nos mesmos lugares que você votou, você eleitor, na última eleição. Então não houve aí mudanças significativas no local de votação. Ademais, nós também já publicamos nas nossas redes sociais, você pode conferir aí no YouTube, no Facebook, também no nosso site, né, que estão lá todas as sessões por cidade, inclusive. Se você é de Portelândia, se você é de Santa Rita, basta você clicar, conforme portaria emitida aqui pela Justiça Eleitoral, nós, né, dissecamos todas ali, colocamos por cidade para facilitar a vida do eleitor. Então tá toda lá, inclusive essa mudança que nós acabamos de relatar aqui, que nos foi repassada aí pela a chefe do cartório eleitoral local aqui, a Maria Efigênia. Doutor Rui e doutor Marcelo, vamos só responder umas perguntas que nos chegaram aqui, se for possível, né? Com relação dos nossos eleitores aqui, dos nossos ouvintes, com relação ao pleito eleitoral.
e aí vocês se sintam à vontade aí para responder. Eu gostaria de saber se tem como votar nulo. Tem, né, doutor Rui? Nulo, branco, tudo é possível, né? Depende do eleitor. Tem. Se o eleitor, por exemplo, colocar um número lá que não existe e apertar no confirma, o voto dele vai ser nulo. Mas a maquininha já informa, esse número não existe, o visor lá vai falar, esse número não existe, não está errado. Se ele confirmar, já é nulo. Agora, sobre essa matéria interessante, estava surgindo um boato aí de que o voto parcial não seria válido. Não é verdade, isso aí é a tradicional fake news na véspera de eleição. Nós temos 5 cargos para votar. A pessoa, se votar num só cargo e anunciar para o mesário que não quer mais votar, o mesário pode encerrar, né? Aí ele não pode votar depois. Votar de novo. Eu arrependi, eu quero votar agora naqueles cargos que eu não votei. Não pode. Se ele votar um só cargo, aí o mesário tem que dar o comprovante para ele de votação, encerrar, e ele não vota mais. Agora, outra situação, assim, talvez uma pessoa idosa, uma pessoa iletrada, um analfabeto, não consegue votar em ninguém. Aí ele está demorando demais. Aí o que o mesário tem que fazer? Fala, qual é a sua dificuldade? Não estou conseguindo votar. Então, como ele não votou nenhuma vez ainda, ele pode votar, o mesário pode suspender a votação dele e ele volta depois. Agora, se ele lançou pelo menos um voto para um cargo, não é mais possível voltar depois. Para fazer, vamos dizer, o arrependimento disso. E também não vota a legenda. Às vezes, nas eleições proporcionais, né, para deputado, o eleitor, como que eu faço para votar na legenda? É só ele digitar, apesar de ser 5 números, ele digita só o número do partido. Os 2 primeiros números é do partido. Se ele digitou ali, mesmo que tenha ficado sem preencher 3 números, se ele apertar no confirma, o voto vai para a legenda, para o partido. Outra pergunta que chega aqui também é com respeito às máscaras. O ouvinte está perguntando aqui se vai ser obrigado a usar, tanto quem está trabalhando ou quem for votar. Ainda tem vigente alguma especificidade nessa questão de usar máscara no local de votação? Essa questão sanitária, a gente observa a legislação do município e não chegou para nós, nem do estado, nem do município, nenhuma ordem sanitária nesse aspecto de ter que usar máscara. Não há essa orientação, portanto não será obrigado a usar. Não tem por parte do município nenhuma determinação Exatamente. Nesse sentido, né? A outra indagação também da nossa ouvinte aqui é quem está servindo o quartel, no caso as Forças Armadas aí, pode votar ou tem que justificar? Eu acho que ela está... As Forças Armadas é aquela situação doutor Marcelo, chamado conscritos. Eles ficam suspensos da votação enquanto está servindo o Exército. E aí não precisa de uma justificativa porque só o fato não precisa, dele estar... já está suspenso. Certo. A outra pergunta... Estou errado, doutor Marcelo, se tiver pode me corrigir. Pode acrescentar, fica à vontade. Pode complementar. A respeito dessa especificidade, né, de quem está prestando serviço militar obrigatório, né, a gente sabe lá pela Constituição que os conscritos não vão realizar, né, porque essa palavra, esse termo conscrito é o que é utilizado na Constituição Federal, eles não exercitam, né, esse voto. Aí a respeito de como isso a Justiça Eleitoral, essa especificidade materializa isso lá do cartório eleitoral, eu não tenho esse conhecimento. Se a pessoa melhor para responder seria, no caso, a Maria Efigênia, que ela que executa essa justificativa lá, né? Então, a pessoa que tiver essa dúvida, entra em contato com o cartório eleitoral. Eu acho que nessa circunstância é melhor a pessoa ir lá procurar a associação eleitoral e verificar se ela consegue votar ou não. Se não conseguir, ela tenta viabilizar ali a justificativa. Se não der, procura depois no próximo dia útil o cartório eleitoral, num momento mais tranquilo, para ver essa situação. Mas de fato a respeito dessa dúvida do conscrito, do militar, que tem quem presta serviço militar obrigatório, eu não tenho essa informação se é preciso a justificativa, não. Doutor Rui, a gente não poderia terminar o programa, nós falávamos aqui antes de iniciar o programa sobre uma questão até que para mim foi novidade, e eu pedi que o senhor falasse sobre a chamada violência política. É um termo novo que é um crime que é praticado, e o que vem a ser para que o eleitor tome conhecimento o que é essa violência política, que também é um crime tipificado.
Muito bem observado. Essa lei, essa da violência política foi criada pela Lei 14.197 do ano passado, por isso que às vezes ninguém está sabendo dela ainda, né? É uma lei nova, ela instituiu o crime de violência política. Esse crime de violência política, ele é descrito como praticar uma violência física ou psicológica, ou seja, uma ameaça, além de uma física, para impedir a pessoa de exercer seus direitos políticos, seja em razão de cor, idade, ideologia política, sexo, esse aspecto aí. Então é uma lei nova que a Justiça Eleitoral vai ficar atenta, né? Ela está ligada a uma atividade partidária ou de ideologia política. Ou seja, o que motiva a violência física ou psicológica, no caso a ameaça, é uma questão partidária, uma questão ideológica, isso aí, a motivação política, para caracterizar esse delito. Entendi. Doutor Marcelo, o que o senhor poderia acrescentar? Eu tocar num outro tema só, que a gente parece estar caminhando para o fim, Wesley, que é a respeito, assim, que eu acho que é importante, porque me repassaram aqui, que parece que tem uma fake news falando que no dia da eleição as pessoas não poderiam utilizar camisa da seleção, roupa verde. Foi por isso que eu já no início que eu fiz essa amarela, no sentido. Mas especificamente, assim, em relação a isso, a pessoa, o artigo 39A, né, da Lei das Eleições, né, ele assegura, né, o direito do eleitor fazer sua manifestação individual e silenciosa a respeito do seu partido político. Então, sem querer deixar claro pro nosso ouvinte, né, que ele pode sim utilizar a roupa dele, o Exército não precisará assegurar esse direito para ele. Não existiu em nenhum momento nenhuma pretensão da Justiça Eleitoral em suprimir esse direito. Não existiu enquanto promotor eleitoral, a gente tem um grupo ali, não houve nenhum tipo de orientação ou tipo de discussão que tenha surgido a respeito dessa possibilidade. O que houve, talvez aí tenha gerado algum ruído, foi o pedido para que fosse limitado essa roupa em relação à Justiça Eleitoral, um pedido externo, foi feito à Justiça Eleitoral em relação às pessoas que estivessem trabalhando, né, os mesários, e jamais em nenhum momento houve assim, uma manifestação da Justiça Eleitoral ou do sistema eleitoral impedir o eleitor. Então o eleitor pode ficar tranquilo, e isso será absolutamente respeitado aqui na 21ª Zona, e nunca houve qualquer tipo de intenção de suprimir esse direito do eleitor. No caso, como o doutor Rui colocou bem no início do programa, na verdade há um controle sobre aqueles que estão trabalhando, estão ali sob o controle da Justiça Eleitoral. Aquele outro que é externo, que vem trabalhar ou que vem votar, aliás, ele manifesta, desde que seja na forma silenciosa, a vestimenta, se ele usa um bottom, se ele usa a camisa do candidato, se ele usa um boné, tudo isso é permitido desde que seja feito de maneira silenciosa e sozinho, né, doutor? E não pode haver o acúmulo para não haver aquele negócio da boca de urna. Exatamente isso, né? O que se visa no dia da eleição é a liberdade, né? A gente tem que assegurar essa liberdade para o eleitor. Agora, quem está trabalhando na Justiça Eleitoral, ele tem que ter aquela isenção, não pode ficar demonstrando manifestação de ideologia política ou mesmo de preferência partidária, né? Se ele fizer isso, acaba colocando ele em suspeição e acarretando até uma impugnação daquela sessão eleitoral. Exatamente. Bom, doutor Rui, a gente está caminhando já para o final do programa, já são 8h53. Qual a expectativa do senhor, a orientação do senhor para os eleitores que vão às urnas nesse próximo domingo? Qual é a orientação da Justiça Eleitoral para que o cidadão exerça da melhor forma possível esse gesto democrático que contribui, obviamente, para a democracia do nosso país? Exatamente, eu faço um apelo aqui para todo eleitor mineirense de Portland ou de Santa Rita que exerça esse direito do voto de forma ordeira, pacífica, sem radicalismo, né? E que tolere a ideologia política de outra pessoa, ou preferência partidária, encare isso como uma coisa natural do processo democrático. Tem a questão da violência política, que nós vamos
ficar atento, né? Que o pano de fundo é uma questão de ideologia política ou partidária, mas é assim, repelido de forma violenta, violência física ou psicológica. Então isso aqui a polícia militar e a civil tem que estar atento para ver se ocorreu um embate físico, ocorreu uma briga, aí tem que ver qual que é a motivação daquele ali, foi uma coisa banal ou porque a pessoa vota no partido A, apanhou, ou não vota porque vota no partido B. Então, né, vai ser analisado qual que é o pano de fundo disso, qual que é a motivação para ver se enquadra no crime de lesões corporais, no crime de vias de fato, ou se é uma violência política. A violência política tem uma pena muito mais alta, ela vai de 3 a 6 anos. Tá certo. Nós agradecemos então, doutor Rui, o senhor pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, né? Uma boa votação, a Justiça Eleitoral saia vencedora assim, bem como todos os eleitores, para o bom exercício da democracia. Eu que agradeço a oportunidade que a Verde Vale deu à Justiça Eleitoral para esclarecer essas questões importantes aí do dia das eleições. Doutor Marcelo, é um prazer conhecê-lo, recebendo o senhor pela primeira vez nos nossos estúdios. Obrigado também por ter vindo, trazido aí os seus esclarecimentos e também a sua análise, né, sobre esse pleito eleitoral do próximo domingo. O que o senhor espera? Eu espero que transcorra com regularidade, com normalidade, com muita transparência e com muito respeito por parte do eleitor. E a título de encerramento, eu agradeço o convite, parabenizo mais uma vez a rádio pelo excelente trabalho aqui que foi desempenhado com essa entrevista que veio para esclarecer algumas questões, né, do dia das eleições. E me dirijo agora ao nosso ouvinte ou a quem esteja aí vendo pelo YouTube, né, nos vendo também, né, Exatamente. não só quem esteja ouvindo, né, é uma novidade para mim que aqui a gente também, a Verde Vale também, que eu sou acostumado a escutar na rádio, também tem um canal no YouTube, né, então a todos que estão nos assistindo também, peço ao eleitor que compareça às urnas de forma ordeira, respeitosa, compareça e exercite a sua cidadania, o seu direito de escolher o seu representante, avalie a história do seu candidato, pense bem no seu voto e compareça e confie e deposite o seu voto. Então, o Ministério Público Eleitoral convida o eleitor, pede que o eleitor se compareça e vamos ter uma votação expressiva, vamos fazer uma festa cívica com ampla participação da comunidade, dos eleitores de Mineiros, de Portelândia, de Santa Rita do Araguaia. E mais uma vez, obrigado, Wesley, satisfação, prazer conhecê-lo. Nós é que agradecemos. Major Ulisses, mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui nos estúdios da Verde Vale. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Um bom trabalho. A gente sabe que a segurança está aí nas vossas mãos e de todas as forças policiais, e que a democracia vença e que tenhamos uma votação tranquila, Major. Com certeza, né? Esperamos aí que a serenidade reine, né, no dia das votações e que a vontade popular seja respeitada, né? Nós estaremos aí trabalhando à disposição da Justiça Eleitoral, bem como do Ministério Público Eleitoral, né? Como eu já disse, há todo um planejamento operacional para o respectivo pleito e estamos à disposição, né? E sairemos, né, doutor Rui? Eu, doutor Rui, doutor Marcelo e a Maria Efigênia, nós seremos os últimos a saírem do cartório eleitoral com a graça do Senhor Deus. Nós agradecemos então a presença dos nossos entrevistados que atenderam gentilmente o nosso convite para aqui estarem conversando com você, eleitor, de Mineiros, Portelândia, Santa Rita e obviamente aqueles que também nos ouviram em outras cidades, já que a Verde Vale chega a 17 municípios aqui de Goiás, do Mato Grosso e Mato Grosso Goiano também. A todos vocês, a gente sabe que essas informações foram valiosas, esclareceram e que nós possamos, como disseram aqui os nossos entrevistados, exercer de maneira democrática o nosso dever de cidadão, de irmos às urnas, votarmos conforme a nossa consciência, conforme aquilo que nós queremos para o nosso estado, para o nosso país, mas como disse aqui também os nossos entrevistados, respeitando o contrário, respeitando o outro lado, que aquele que melhor pôde colocar as suas ideias durante toda a campanha, se for ele o vencedor, que o outro lado respeite, que a democracia prevaleça e que ela se solidifique cada vez mais no nosso país. Foi muito difícil
reconquistar essa democracia, colocá-la, implantá-la no nosso país. É muito jovem ainda, né? Mas que ela realmente prevaleça, que todos nós, cidadãos, tenhamos essa consciência civil, essa consciência democrática de respeitar o outro, respeitar a diversidade, respeitar o pensamento contrário e que, claro, prevaleça dessa forma a democracia e que ela se solidifique cada vez mais no nosso país, que é o que nós queremos para os nossos seguidores aí, para os nossos filhos, para as gerações futuras. Que nós possamos exercer com dignidade o nosso trabalho, que é de ir lá votar e respeitar o contrário.